Amigos, eu tenho acompanhado bem essa situação do Adriel. Tem muita história mal contada. O Renato deu uma recuada legal com a reação de procurador, do próprio jogador, dizendo que para fora do Grêmio ele não tem nada que ver. Depois do jogo contra o Cruzeiro, ele disse que indica pessoas que podem representar melhor o jogador. Isto não é função de técnico no Brasil. No exterior isso é normal, aqui não é normal. Então o Renato se indica, ok, como ser humano, como um cara experiente, como um cara articulado, como um cara inteligente, faz bem, mas não deve entrar em dividida. E deixou isso muito claro hoje, que isso não é função dele, e está certo. Ele causou um desgaste, sim, para o jogador, diminuindo o tamanho do jogador, que agora virou um indisciplinado, né? Diminuindo a importância da direção, falando como se fosse o vice de futebol. Não é função dele. Já deu muita confusão com o Renato. Se as coisas estão diferentes, se o Grêmio tem quem mande, não precisa o Renato se manifestar como vice de futebol, como se manifestou no pós-jogo em Minas Gerais. Eu sei que isso custa muito para mim, porque vem um monte de gente aí depois me xingam na rádio, né? No tete-a-tete até não tenho esse problema. As pessoas gostam, vêm, falam, tiram foto, pedem autógrafo, inclusive os mesmos que xingam na internet. Mas não tem problema nenhum, eu não sou de porcelana, podem xingar e eu sou obrigado a dar opinião, porque se for para ser covarde, eu deixo de ser jornalista. Então o Renato mudou transcendentalmente na entrevista do jogo contra o Cruzeiro para hoje. E fez bem. Há horas que eu tenho dito, tem que recuar, não tem que avançar, senão vai criar intriga. O Pablo tem 6, 7 jogadores no Grêmio. Então, alto lá. Lá com o Tele Santana, isso faz 40 anos quase, o Renato deixou de ir para uma Copa do Mundo por indisciplina. Quase não viajou para Tóquio com o Grêmio, com um probleminha que deu. O presidente Fábio Koff perdoou. Por quê? Para não sacrificar o time. E agora o Renato, tomara que não esteja sacrificando o time, tomara que os outros goleiros fechem o gol, mas tomara mesmo, que são 3 jovens e eu torço pelo futuro de todos os jovens de Grêmio e de Internacional. Porque o Grêmio tem comando, o Renato não precisa repetir toda hora, porque se ele começar a repetir toda hora, a gente vai começar a não acreditar. Nós sabemos que tem comando. E caminho aberto para voltar à titularidade? Sim, ele é melhor que os outros, ou não? Ele era 3º goleiro, foi dado a condição de titular, deu título gaúcho para o Grêmio, pegando 2 pênaltis contra o Ipiranga de Erechim, né? O Grêmio é muito grande para ser mandado por funcionário, seja ele estátua, seja ele o mais graduado da história, o mais vencedor da história, não interessa. Todo mundo tem que saber o seu quadrado. Desde a época do Romildo, que também está injuriado com o Renato. E essas letras para a direção antiga também é feio. O Romildo está magoado e tal, bom, mas também entre magoar e deixar de ficar magoado, fez tanto pelo Renato, inclusive deixou o Renato como técnico do Grêmio. Trouxe de volta na 2ª divisão, pronto, tudo resolvido, deixou tudo prontinho aí, era só continuar. Então, já tinha subido com o Roger, deixou o caminho todo pavimentadinho para o Renato, como deixou lá em 2016. Voo fretado, então não tem desculpa para desgaste, vamos parar com essa bobagem. O Grêmio joga 2 competições, os outros jogam 3 competições. É isto, né? Deixa eu ver aqui. Os jogadores que serão poupados contra o ABC ficarão no banco. Isso aí, profissionalismo. Todo mundo remando para o mesmo lado. Ativo, eu e você na maior atividade sempre, né? Sempre firme na paçoca. 0800 003 1500. Maxi Econômica, linha Ion Wellness, de vitaminas genéricos com até 300 dias para pagar. Vai de 50% a 80% de desconto nos genéricos. Já que eu falei das vitaminas, deixa eu mostrar aqui o dimalato de magnésio. Dimalato de magnésio na Maxi Econômica Farmácias. E tem aqui, ó, o óleo de coco também na Maxi Econômica Farmácias. Maxi Econômica sempre tem uma pertinho de você. Desco, vem comprar barato, vem comprar no Desco, vem encher o carrinho nesta quarta-feira. KTO.com, com o código RESH, você ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. KTO _ Brasil,
para você tirar todas as suas dúvidas. Hoje recebemos a visita do Sueco lá na Rádio Grenal e do Cássio, grande Cássio. Zé Pneus, pneus Goodyear, você paga em 10 vezes. 30 itens você revisa de forma gratuita. Zé Pneus, vá conhecer o complexo lá da Nova Santa Rita. Masper Assessoria, Dr. Milton Matana, prestando serviço a mais de 100 prefeitos Brasil afora, com um cruzamento de dados para não deixar o prefeito nunca embretado. Ligue 3095-0588. Conserta aqui celulares, 24 de outubro 937, display do iPhone espatifou o display do iPhone X de 679 por 499. Troca em 30 minutos o display. 99232-3044. 99232-3044 e Viver, olha só. Que armação bonita da Viver, né? Ótica da Comunidade, Alberto Bins, 410, 10 vezes para pagar. E o exame de vista também é no mesmo edifício, na mesma galeria. Aquele abraço.